Ora, e para falarmos desta campanha em particular, temos o gosto de ter connosco o Dr. Espregueira Mendes, é presidente eleito da Sociedade Internacional de Artroscopia, Cirurgia do Joelho e Medicina Desportiva Ortopédica, é também sócio e representante da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia e outras coisas mais. Seja antes de mais muito bem-vindo, é um gosto de estar aqui consigo, recebê-lo aqui no nosso Filhos e Cadilhos. Muito obrigado, Mariana. É muito gosto de estar aqui consigo, de facto, é assim uma grande referência e, portanto, ficamos muito contentes de o ter cá para falar deste tema que é extremamente sério, fundamental, que todos os pais, todos os cuidadores e todos aqueles que se relacionam com jovens e com crianças tenham bem presentes neste momento de alguma em que estamos todos mais descontraídos, em que todos facilitamos. Por um lado, ainda bem que assim é, mas por outro, há normas e há regras que são fundamentais e das quais não podemos abdicar, correto? Sem dúvida. Tenho muito gosto em estar cá, tenho muito gosto em participar num programa que fala de prevenção. Na Clínica Espregueira do Dragão somos muito sensíveis às campanhas de prevenção, temos várias campanhas de prevenção de lesões em curso e estar aqui a representar a Sociedade Portuguesa de Ortopedia e a Santa Casa da Misericórdia neste programa de mergulho seguro é de facto um privilégio para mim e sobretudo uma oportunidade, porque o momento é o momento de se falar do mergulho seguro. Muito bem, esta é uma campanha que é então desenvolvida por estas entidades, como referiu, e tem exatamente como este objetivo explicar a todas as famílias e a toda a comunidade que o mergulho deve obedecer a algumas regras, certo? Portanto, antes de mais perceber que regras são estas, que muito facilmente nós podemos implementar em qualquer local, seja em contexto de piscinas, seja em contexto fluvial, seja em praias. Há sempre um sem número de regras que são fundamentais garantir, certo? É verdade. O problema do mergulho é que normalmente o contexto em que isso se faz é um contexto de muita descontração. Às vezes os jovens fazem-no também num momento de euforia, até de desafio, e mais frequentemente com os adolescentes, e não têm o cuidado de verificar a profundidade dos sítios onde mergulham. Isto é verdade para as piscinas. A visita a uma piscina que se desconhece obriga à verificação da profundidade da piscina antes de mergulhar. É completamente proibido mergulhar antes de estar dentro da piscina e de assegurar que a piscina tem profundidade suficiente. Isto também é muito frequente em contexto fluvial, porque os rios têm locais muito mais profundos que outros. E águas turvas também. E águas turvas, e às vezes não se consegue ter a noção da profundidade, e vale também no mar. Já não estou a falar do mergulho do penhasco, do tal desafio, certo. Que já estamos a falar de outro grau de ousadia, mas mesmo em situações mais do cotidiano. Eu tenho uma história dramática de uma miúda que foi campeã de windsurfing, para festejar na praia, deu um mergulho da prancha para a areia de cabeça e tinha 20 centímetros de altura. E, portanto, fez uma lesão irreversível da coluna cervical e que comprometeu completamente a vida dela e o futuro dela. Muito bem, nós estamos a ver aqui algumas imagens precisamente da campanha que foi falando deste vídeo aqui. Podemos dizer que neste mergulho há uma série de considerações a ter em conta, já falou, nomeadamente os obstáculos, portanto, a questão da profundidade no mar, basta que esteja uma pedra naquele local que já podemos ter um compromisso sério do resto da vida daquela pessoa. A questão das águas também, a cor das águas é fundamental também, certo? E as formas de saltar, porque também há diferentes formas de saltarmos. E vemos frequentemente em piscinas os ditos mortais, que muitas vezes podem também acabar mal, certo? Certo. Nos saltos há dois tipos de saltos completamente diferentes, provocam lesões completamente diferentes. É o salto em pé, que é mais seguro, que as lesões que provoca são normalmente fraturas dos membros inferiores ou uma fratura da coluna lombar, que ainda assim tem uma gravidade muito menor do que o salto de cabeça, e o salto de cabeça que é o grande drama, porque quer seja pelo traumatismo craniano que pode provocar, quer seja por lesões da coluna cervical, que às vezes com traumatismos de pequena energia, nem precisam de traumatismos de muita energia, desde que sejam feitos num contexto de traumatismo acompanhado de rotação, provocam lesões com traumatismos medulares que provocam ou tetraplegias. Tetraplegias significa não mexer os braços e as pernas, ou paraplegias, que é paralisia dos membros inferiores. E infelizmente, hoje em dia, quando temos um avanço brutal do tratamento de quase todas as lesões da área médica, nas lesões medulares, nas lesões neurológicas, os avanços são pequenos. Aquilo que se fazia há uma vintena de anos atrás
É praticamente o que se faz hoje. Não houve avanços muito... Há sempre avanços e há sempre melhorias, mas não houve avanços muito significativos e, portanto, quando a lesão, numa lesão neurológica, ela é frequentemente irreversível. E, portanto, há que alertar para que mergulhar é um ato que se deve fazer em segurança. Certo. Se calhar gostaria aqui consigo, como este é um programa dirigido para famílias, tentarmos dividir isto assim em dois grandes grupos, o grupo das crianças e o grupo dos adolescentes. Parece-me que são contextos um pouco diferentes, até porque o grupo das crianças requer a responsabilidade dos adultos, não é? E, portanto, temos aqui uma chamada de atenção também para os adultos e para a garantia das condições de segurança. É ao adulto que cabe fazer essa tal prospecção do local que referi há pouco, certo? E depois garantir que a criança mergulhe em segurança. E depois, por outro lado, temos aqui os adolescentes com os tais desafios que falava. E aqui sensibilizar também para as questões do consumo de álcool, para o consumo de drogas, que estão muitas vezes também associadas a acidentes trágicos, certo? É verdade. No contexto das crianças e dos mais pequenos, é muito importante criar o hábito da verificação. Ensinar os miúdos que têm que entrar na piscina antes de saltar. E ter a consciência de que a piscina muitas vezes tem uma zona mais funda e outra zona menos funda e que só saltam na zona mais funda. Que está preparado para receber um mergulho em pé ou um mergulho de cabeça. E se os miúdos tiverem esta rotina, vão estar muito mais preparados para ter esse cuidado e ter a prevenção necessária. O mesmo se passa na praia. Muito importante lembrar-lhes sistematicamente que é preciso ter cuidado com a profundidade. No contexto dos adolescentes é mais difícil. É mais difícil porque, como a Mariana referiu, há condições momentâneas que criam mais irresponsabilidade, criam mais euforia. Mais necessidade de identificação. De afirmação, de superar desafios, de tentar provar que têm coragem através desse ato. E fazem, até às vezes, rapazes e raparigas muito responsáveis, fazem mergulhos muito irresponsáveis. E é o momento, é aquele momento. Mas não foge muito à regra educacional que nós temos que ter para os adolescentes em geral. Certo. Isto vale também para as motorizadas, vale também para a velocidade, certo. Vale também para a condução. Provavelmente a semente que deixamos em crianças, se desde sempre fomos fazendo esse trabalho que referi há pouco, provavelmente o impacto desta necessidade de afirmação e de ousadia que referia será um pouco menor, se tivermos feito esse trabalho de casa. Eu, como educador, sou conhecido por ser muitíssimo cauteloso e faço preventivamente, continuamente, este alerta. E acho que é um alerta muito útil, mesmo que seja repetitivo, se os pais fizerem isso, se a mensagem a passar aos adolescentes seja essa e se alertarem que nem por uma vez, nem por um momento se deve facilitar e saltar de um penhasco que não se sabe a profundidade da água que é em baixo, é extremamente importante, porque vai-se conseguir prevenir aquele momento, que é o tal momento decisivo na criação de uma lesão destas e do certo. risco que se corre numa mergulho. Perante uma lesão destas, perante uma situação de estarmos, vamos aqui colocar aqui um cenário, estamos numa piscina, vemos um jovem que cai, bate com a cabeça, portanto faz um mergulho de cabeça numa zona e numa zona baixa, como é que nós devemos agir? Devemos imobilizar o mais possível? Mas... Há dois contextos diferentes. Há o contexto, naturalmente, da pessoa que sofre o acidente de estar na água e tem que ser retirado da água, podendo até estar inconsciente, é absolutamente indispensável. Tentar tirá-lo em posição horizontal e mexendo o menos possível a coluna cervical e as restantes partes da coluna, e depois deitá-lo imobilizado sem o tentar transportar para o hospital. É preferível chamar o INEM e conseguir um transporte em segurança do que sermos nós a tentar transportar. Certo. Imobilizar a zona do pescoço enquanto aguarda faz... Fundamental. Fundamental. Porquê? Conseguimos tentar explicar isto de uma forma simples lá para casa? Quando há um traumatismo cervical, há entre as duas partes ósseas cervicais, entre as duas vértebras, há muitas vezes instabilidade. A espinal medula passa no meio das vértebras e, portanto, se nós mexermos as vértebras, o que fazemos é traumatizar a medula. Ela pode não estar traumatizada e depois da fratura ficar traumatizada, ou pode estar relativamente pouco traumatizada e com esse nosso movimento nós provocarmos uma lesão muito mais grave ou mesmo podemos provocar a morte
do indivíduo. E muito cuidado ao fazer a flexão, que é o movimento mais grave e mais perigoso, que é pegar pela parte posterior da cabeça e fletir o pescoço, que é natural. Quando pegamos em alguém, temos tendência a fletir o pescoço. É exatamente esse o movimento mais perigoso e, portanto, temos que ter o cuidado de, se temos que transportar essa pessoa, colocar-lhe qualquer coisa muito dura por baixo para não mexermos nessa coluna zona cervical. Muito bem. Doutor Experimentos, foi um gosto estar consigo. Acho que passou aqui esta mensagem fundamental que, de facto, não vale a pena arriscar, nem por uma vez, comprometendo a vida. Podemos dar muitos mergulhos pela vida fora, garantindo essa vida saudável e em movimento, que é o que todos queremos. Férias em segurança, com cuidado. Certo. Muito obrigada. Foi um gosto estar Eu é que consigo. agradeço.